Algumas vezes você já se sentiu incomodado quando tem que lidar com dinheiro? Com a Dash você envia e recebe transações digitais de uma forma instantânea e a taxa de manuseio é quase zero, a qualquer hora, para qualquer lugar. Transações instantâneas, muito seguro e sem fronteiras. Milhares de comerciantes já aceitam pagamentos com Dash. Compre online ou na loja. Envie dinheiro para as pessoas do seu círculo com o Dash. O Dash tem taxas mais simples e mais baixas, comparando aos serviços de remessa internacional tradicionais. E tudo isso graças à rede de servidores dedicados do Dash, conhecida como Masternodes. Os Masternodes suportam funções avançadas, como envio rápido e seguro, e proteção da privacidade é opcional. E o mais importante, a rede Dash é uma rede autônoma. Os Masternodes votam em projetos da comunidade. E esses projetos garantem que a rede Dash continue evoluindo seu ecossistema distribuído globalmente. Basta baixar a sua carteira digital gratuita no site dash.org e você pode enviar e receber transações em minutos. Dash é dinheiro digital. Olá, pessoal, eu sou a Sabrina, do @Sabrina Coincidências lá no Instagram. Quero dizer que vocês são todos bem-vindos ao nosso debate cripto aqui com as mulheres do meio blockchain. E eu trouxe grandes especialistas aqui do nosso meio para poder falar um pouquinho para vocês sobre a interferência jurídica no mercado blockchain. Vamos começar com a Caroline, pedir ela para se apresentar para que vocês possam conhecê-la um pouco mais. Olá, pessoal. Meu nome é Caroline Hoffman. Eu sou advogada e especialista em direito digital aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Meu escritório é o Hoffman Advogados. E dentre os vários temas do direito digital, um deles é criptomoedas e blockchain. E estou muito feliz aqui com o convite de participar dessa reunião com várias gurias, né? Já que eu estou aqui no Sul, várias gurias lindas e inteligentes. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Emília? Olá, eu sou Emília Campos, também sou advogada, especialista em propriedade intelectual e direito digital. Tenho um escritório, Malgueiro Campos Advocacia, também já atuei internamente em uma empresa de cripto, como diretora executiva e de compliance. Escrevi um livro chamado Criptomoedas e Blockchain em Direito no Mundo Digital e estou dando aula no MBA da FIAP, que é Blockchain Technologies. Obrigada pelo convite. É sempre legal estar aqui discutindo um pouquinho do assunto de criptomoedas. Ana Paula, a pessoa que vocês já estão acostumados aqui ver no canal, se apresenta um pouquinho para o pessoal. Oi, tudo bem? Eu sou a Ana Paula Rabelo, eu sou autora do blog declarandobitcoin.com.br. Eu sou contadora, sou perita judicial e escrevi também o primeiro livro brasileiro sobre tributação de criptoativos, né? A minha especialidade é tributação de criptomoedas. Né? E estou muito feliz com o convite, muito feliz de ter só meninas aqui na tela. Isso é um achado, ver mulheres do mundo blockchain aqui em tela. Patrícia? Olá, boa tarde. Eu sou Patrícia Rocha. Eu sou advogada, especialista em direito tributário. Sou diretora jurídica da empresa CoinTrade Blockchain Technology, né, da plataforma de criptos CoinTrade Crypto Exchange. E também estou muito feliz em poder estar aqui e discutir um pouquinho sobre o assunto com vocês. Dayana? Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço o convite de estar aqui ao lado de mulheres, como a Carolina disse, como sou do Sul também, Carolina, como todas essas gurias lindas. Todo mundo do Sul aqui. Eu sou de Curitiba, estou no Paraná. Eu sou procuradora de Estado, mas eu tenho uma atuação acadêmica e de estudos muito fortes na área de cripto e blockchain. Eu coordeno já há 2 anos e meio um grupo de discussão aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na seção do Estado do Paraná, na Comissão de Gestão e Inovação. As minhas especializações são em Direito Tributário também, e o meu doutorado, que estou fazendo agora em Portugal, também é na área de Direito Tributário, mas já
com um olhar tecnológico, né? Olhando sempre a regulação, tributação e novas tecnologias. Excelente. Então, vamos começar, né, o nosso debate falando um pouquinho sobre... Desculpa, Patrícia? Não, é que eu ia falar para as meninas que não é só no Paraná e no Sul que fala guria, não. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e aqui guria prevalece também. Guria e guria. Então, vamos começar falando aí para as gurias que estão entrando aqui no vídeo de paraquedas, né? Caroline, explique para a gente, o Bitcoin é seguro? Vamos lá, várias especialistas aqui, vamos para a minha opinião, tá? Bitcoin é seguro. Na minha opinião, o que não é seguro, ou pode não ser seguro, são as formas de armazenamento e de acesso, né? Nas questões de segurança da informação, a gente diz que os piores incidentes são cometidos por pessoas, né? Então, assim, eu acredito que a educação digital, as questões de segurança da informação, de saber ter boas senhas, né, para acesso das suas carteiras, ou onde elas estão armazenadas, de que forma, isso é que pode não ser seguro. Agora, na minha opinião, o Bitcoin é completamente seguro. Emília? É uma pergunta que comporta algumas análises diferentes, né? No meu entendimento, como tecnologia, é uma tecnologia que tem se mostrado aí há vários anos bastante segura, principalmente em termos de blockchain, né? O blockchain do Bitcoin, na minha opinião, a experiência em termos de blockchain se mostra mais eficaz e segura até o momento, né? Eu só penso que em termos de, como as pessoas olham muito para investimento, em termos de investimento, a gente tem que considerar que investimento em criptoativos é um investimento de risco, né? Como investimento, ele tem que ser considerado sempre como investimento de risco, tem que ser observado uma questão de suitability, né, de quem vai investir nesse tipo de ativo, não é algo que tem um rendimento certo, tem que se desconfiar de qualquer tipo de proposta que traga remuneração fixa. Então, sob o aspecto de investimento, a gente não pode dizer que ele é um investimento tão seguro assim. Ele é considerado um investimento de risco. Mas em termos de tecnologia, tem se mostrado aí há quase 12 anos como a tecnologia para uma moeda descentralizada, distribuída, mais segura que a gente tem no mercado. Ana Paula? Eu concordo tanto com a Caroline como a Emília. Eu acho que o Bitcoin ele não é só seguro, ele é super seguro, né? Em termos de criptografia, tecnologia, blockchain, eu acho que o Bitcoin é a moeda mais segura hoje, inclusive, do que o próprio real, a própria fiat em diversos países, né? O que, na verdade, eu concordo com a Caroline, o que não é seguro, né, realmente são as pessoas. São os negócios aos quais as pessoas atribuem, né, o Bitcoin, né, e 90% das vezes a gente sabe que não entra aí as questões as pirâmides financeiras, as empresas de má fé, que a gente sabe, a gente já teve várias experiências aí de custódia com problema. Então, os problemas de insegurança são outros, não é com relação à moeda em si. Os problemas são com relação aos golpes, né? Não com relação à moeda. E como investimento, ele é uma moeda volátil, por óbvio, né? Existe o risco sempre, né, da variação do preço, como em mercado de ações, como em qualquer... Mas, por outro lado, como a gente, quanto maior o risco também, maior os rendimentos, né, digamos assim. Então, essa semana a gente está numa semana aí de alta, né, onde todo mundo que investe, aposta ou guarda bitcoins aí está com um sorriso de fora a fora, né, na orelha, e a expectativa né, daqui para frente, tomara, amém, que só suba, né? Só que isso também, assim como isso é bom para nós, é ruim o quê? Que a pessoa leiga, que não conhece nada nesse mercado, ela abre o jornal e o Bitcoin vale mais do que 60 mil reais, né? Daí o que essa pessoa faz? Né? Ela acaba conversando com o vizinho, com o tio, com a prima, com esse, com aquele, e aí acaba entrando nesses negócios milagrosos, né, que oferecem percentuais fixos, etc., em cima de uma coisa que a gente sabe que não é fixa, né? Então, o lado inseguro é esse, é sempre as pessoas, né? Nunca a moeda. Dayana?
Concordo, não. Eu acho que, no fundo, a gente não pode esquecer que a tecnologia é um ferramental e por trás disso a gente sempre tem pessoas. Então, no fundo, é a utilização que você faz disso, seja para captar pessoas, né, que às vezes são inexperientes, para utilizar, digamos assim, para ganhar dinheiro em cima da ignorância, de uma certa forma, ou do desconhecimento mesmo, né, da tecnologia ou da propósito a que ela veio, né? Eu acho que um outro ponto que talvez seja interessante a gente comentar também seria a questão da não segurança face ao Estado, né? A regulamentação disso também gera uma insegurança na utilização e na adoção do Bitcoin, né, dessa criptomoeda específica ou outras criptomoedas. Então, eu acho que a questão de ser seguro do ponto de vista tecnológico, como a Emília muito bem colocou, como a Caroline muito bem colocou e a Ana também, né, reiterou, de fato, ela é super segura, tem mostrado aí, é bastante seguro. O que não são quem faz custódia, que tem a chave sob a tutela de outrem, e aí você começa a ver o problema de fraude, a utilização desse ferramental para captação pública, digamos, captando os incautos, né, de plantão. E, por outro lado, eu acho que a ausência de uma regulamentação e de uma compreensão e de como se fazer isso também é um outro fator que acaba gerando insegurança de adesões, sejam do grande público e seja até agora, que está começando dos grandes players, para tentar trazer uma maior segurança e, eventualmente, até uma menor volatilidade, né, nos valores que estão sendo transacionados nesse mercado. Mas acho que é isso mesmo, concordo com todas. Patrícia? Então, como todas as meninas já falaram, né, vou só ressaltar que realmente a segurança do Bitcoin, da criptomoeda, não se discute em relação à tecnologia, mesmo por causa da criptografia, que hoje já é utilizada em vários outros sistemas, não tem o que questionar essa segurança. A insegurança dele vem aí através das pessoas, como a Dayana falou, infelizmente, por trás da tecnologia existem as pessoas, e essas sim é que trazem a insegurança. As promessas absurdas de lucratividade, para as pessoas que não conhecem o assunto, acabam entrando, né, nessas promessas milagrosas de lucratividade absurda, e até mesmo a gente tem que tomar cuidado com a questão do armazenamento, né, para não ter aí o problema de invasão, de hacker, esse é o problema, mas a moeda em si, a criptografia é uma das coisas mais seguras que nós temos hoje, né, então nós temos que cuidar só em relação às pessoas e a forma como se utiliza, né, essa moeda. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é sobre a interferência jurídica no meio dos criptativos. Sabemos que tem as pessoas que são mais pro lado ANCAP, que acham que não deve haver interferência nenhuma, mas outras pessoas que precisam da segurança e que acham que é através da interferência jurídica. Como você enxerga isso, Dayana, no mercado blockchain? Então, eu gosto de falar que a gente tem várias narrativas, né? Eu acho que a gente sempre tem que pensar que por trás do desenvolvimento nós temos as pessoas que utilizam para algum propósito específico. Então, primeira pergunta que tem que ser feita: para que está sendo utilizado e quem está utilizando isso? Então, se eu sou adepta radical de uma ideologia de que a minha privacidade pertence a mim, a mais ninguém, eu compartilho quando e na medida que eu queira, aí eu acho que eu seria adepta do não regula nada, porque quem é o Estado para dizer o que eu devo ou não fazer. Mas nós sabemos, eu acho que do ponto de vista até humano, a gente tende a buscar uma estabilidade e uma segurança. O ser humano não foi feito para viver no caos e na insegurança e na instabilidade. Então, a gente, de uma forma, eu acho até natural, a gente tenta sempre ter uma segurança e um mínimo de estabilidade que hoje é feito, dentro do que nós conhecemos, é garantido em última instância pela figura do Estado, né? O Estado nos garante o mínimo de condições de convivência para a gente saber que não vamos sair na rua e vamos ser vítimas de qualquer coisa e ficar impunes e etc. Eu acho que tem essa funcionalidade. Então, diante disso, e olhando daí no mercado blockchain, é importante você ter, sim, normativas, como se portar para dar uma maior estabilidade e segurança e possibilitar, inclusive, o fomento do desenvolvimento. O ponto é como se fazer isso, que eu acho que não vai ter uma maneira única, acho que vamos ter que
justamente ver quais são os casos a casos, qual que é a melhor aplicabilidade e mais, quem é que vai regular diante de um ambiente em que a gente está falando de uma tecnologia que é global. Que as discussões quem é que tem competência nessa operação para regulamentar e exercer a sua competência de jurisdição nesse caso. Então, eu acho que são esses os caminhos, assim, dentro da minha concepção, que privo pelo tradicional de uma certa segurança e estabilidade, eu acredito que sim, tem que ser. Agora, a discussão é como. Que eu acho que é o grande, né, o que a gente está vendo no mundo todo, essas discussões aí acaloradas e interessantíssimas, né? Ana Paula? Eu sou super a favor da regulamentação, né? Eu acho que tem que ter regulamentação. Eu não vejo eu acho que o mercado já cresceu muito até sem regulamentação. A gente já teve aí alguma regulamentação, que é a própria IN 1888 aí no ano anterior, aí a gente tem discussões de como isso vai ser regulamentado, se isso vai ser Bacen, se isso vai ser CB. O que a gente tem hoje, a gente vê no público usuário, inclusive em quem acredita que não precise de regulamentação, a gente viu aí no ano anterior muitas pessoas entrando com ações, precisando do Estado, se valendo, né, do Estado, que, né, em tese todo mundo é contra o Estado, mas eles querem usar a justiça, eles querem. Eu vi muito investidor que perdeu dinheiro pedindo justiça gratuita, eu acho isso muito engraçado, né? Pedindo justiça gratuita, querendo cobrar milhões aí de empresas de criptomoedas. Então, assim, eu sou a favor de regulamentação, sim, e mais, né? Não é só. A gente tem que distinguir a regulamentação da moeda, né, com a regulamentação da empresa que custodia essa moeda, né? Então, hoje a gente tem uma situação específica no Brasil, né? E não só no Brasil, porque a gente vê instabilidade nas exchanges no mundo inteiro, onde a gente precisa de uma regulamentação nas exchanges, né? Afinal de contas, as exchanges hoje elas custodiam um capital de terceiros, né? E muitas vezes a gente sabe que essa custódia acaba se tornando uma custódia imaginária. A gente já viu esse tipo de situação, já vivenciou em mais de uma ocasião esse tipo de situação, e a gente vê o quanto é problemático a falta de regulamentação nesse sentido, porque uma vez que não há regulamentação e não há fiscalização, a gente não sabe se isso está custodiado, se não está custodiado, se está guardado, se está paradinho, se está em conjuvality, se isso está no giro da empresa, onde é que está, né? Então, a regulamentação ela é importante, sim, para dar segurança, sim, e para justamente a gente ampliar o uso, sim, né? A gente parar de ser chamado de piramideiro, né? A consequência da regulamentação. Caroline? Então, falando mais foi a pergunta, né? Interferência jurídica nas criptos, né? Eu acho assim, ó, a gente tem direitos e deveres a cumprir, né? Desde que a gente cria a personalidade, a gente tem esses direitos e deveres. Então, na medida que eu ajo de forma ilegal ou que alguém age de forma ilegal comigo, o judiciário vai ter que interferir, né? Então, a gente precisa de regulação, a gente precisa de leis, como a Dayana falou, a gente precisa de um ordenamento, a gente precisa de regras, né? Senão vira uma baderna, não dá, não tem como. Apesar de ser uma tecnologia descentralizada, ainda existe a relação pessoa a pessoa, né? Então, eu tenho um dever com o outro tem dever comigo, eu tenho direitos e o outro também tem. Então, acaba existindo a interferência jurídica nas criptos, eu acho que não tem como fugir, né? Se é o entendimento do pessoal que quer fugir, eu acho que não vai ter como fugir. Emília? Eu enxergo esse assunto sobre alguns âmbitos um pouco diferentes, porque eu acho que a gente tem que separar o que é tecnologia e o que são os negócios que envolvem a tecnologia. Eu acho que poucas de vocês tiveram a oportunidade de estar trabalhando na época que chegou a internet. Na época que chegou a internet, todo mundo veio também com a conversa, precisamos regular a internet, e demorou-se um tempo até as pessoas entenderem que o que ia ser regulado são os negócios em torno da internet, e não a internet. É a mesma coisa agora. O que vai ser regulado são os negócios em torno
da tecnologia de criptoativos, mas não a tecnologia. E o que a gente tem que perceber é que essa questão de regular o entorno e os negócios que envolvem criptoativos não tem nenhuma novidade, porque fazer custódia de cripto não tem um regramento muito diferente do que fazer custódia de outros ativos. O problema que eu vejo é que os negócios começaram a acontecer sem regulamentação, e aí a empresa que estava fazendo custódia, ela até estava fazendo a custódia, só que como não existe regra para fazer custódia, ela não estava fazendo custódia deixando cripto parada numa cold wallet, ela estava girando cripto. E como não tem regra para ela poder girar cripto, ela girou cripto de forma muito mais alavancada e arriscada do que ela poderia e do que a regulamentação para custódia com giro em outros mercados permite. E essas empresas, elas não fizeram nenhuma analogia na hora da sua operação para falar, bom, vamos fazer o seguinte, a gente não tem uma regulamentação para o nosso mercado, mas o que a gente vai fazer? Vamos copiar o que o mercado de capitais faz, por exemplo, e vamos aplicar aqui para a nossa custódia de cripto as mesmas regras. Então, isso significa, vamos pegar o montante de cripto que a gente tem e vamos investir 10% em arbitragem, por exemplo, na exchange tal, 10% em tal, 10%, ou seja, vamos dividir o capital de forma segura entre várias exchanges, vamos deixar 50% do capital parado numa cold wallet, ou seja, vamos criar uma regra de administração de risco para o gerenciamento desse portfólio, baseado no que tem aí no mercado de capital, por exemplo. Não! Ninguém pensou isso. O que o mercado, boa parte do mercado empresarial de cripto de 2 anos atrás pensou? O mercado não é regulado, vamos ganhar dinheiro. Então, o que acontece? Eu acho que o grande problema do mercado de cripto brasileiro de alguns anos atrás é que as pessoas se aproveitaram da falta de regulamentação para fazer coisas que, obviamente, não podiam ter sido feitas, não podiam serem feitas, ainda que no mercado sem regulamentação. Então, assim, regulamentação para o mercado de cripto precisa? Eu não entendo que precisa uma regulamentação para o mercado de cripto especificamente. Precisa de regulamentação para qualquer mercado que faz custódia de qualquer coisa, até de patinete. Então, é óbvio que precisa regulamentar uma empresa que faz custódia de bem de terceiro. Não importa do que seja. Então, assim, precisa de regulamentação? Óbvio. Qualquer custodiante precisa de regulamentação. Tem muito mistério nisso? Não. Já existe regra para custódia de ativos de valor significativo, como criptoativos, aí no mercado. Adequa e manda pau. E não fazer como está até agora, onde a gente ainda não tem essas regras claras, e aí o empresariado brasileiro, que isso não é uma crítica pontual a uma empresa ou outra, eu estou falando muito genericamente, se aproveita da falta de regulamentação também para falar, esse é um mercado não regulado, a gente não sabe o que fazer, por isso que a gente errou. Esse é um mercado não regulado, vamos aproveitar um pouco o tempo de falta de regulamentação e vamos tentar ganhar dinheiro também com isso. Esse é o mal que eu vejo um pouco da experiência que eu tive a oportunidade de vivenciar dentro do mercado de criptoativos como player no mercado de criptoativo. O empresário, quando eu alertava desses riscos jurídicos e desse risco na custódia de cripto, eu falava, a gente não precisa reinventar a roda, já tem essa regra para o mercado, vamos adaptar e usar aqui dentro, ainda que não seja um mercado regulado. A gente pode ter uma prática segura. Não, Emília, esse mercado não está regulado ainda. A gente não precisa ser mais realista do que o rei. Então, assim, infelizmente, para um mercado onde uma parte dos empresários não são responsáveis, infelizmente, precisa ter regulamentação. E a regulamentação tem que ser rápida e eficiente, porque senão o mercado sofre antes que ela venha, e a gente tem esse problema que aconteceu no nosso mercado de cripto, onde a sequência de comportamentos indevidos de empresas fizeram com que o mercado sofresse
principalmente as pessoas que acreditavam em cripto como investimento fossem prejudicadas. Então, sim, infelizmente, precisa ter regulamentação neste entorno. O que é bom na tecnologia de cripto? É que essa regulamentação, ela está no entorno, ela está no on-ramp, né, para cripto, quando a gente tem que sair do mundo fiat e entrar no mundo cripto. O que eu acho maravilhoso no mundo cripto? Vamos supor que o governo chegue e fale assim, gente, aí do mercado cripto, acabou, não tem mais exchange, não tem mais empresa de investimento em cripto, pode ter cripto, mas se virem. O que acontece? Se a gente passar simplesmente a não comprar cripto e a receber cripto por prestação de serviço, o mercado de cripto vai continuar girando sem precisar de empresas de on-ramp. O on-ramp em cripto, ou seja, para você entrar em cripto através de exchanges, de empresas que facilitam essa entrada, é bom? É bom. É seguro, porque torna a entrada em cripto seguro? Sim. Mas o mundo cripto não precisa disso para viver. Eu vou dizer para vocês que eu estou em cripto há 5 anos, eu nunca comprei cripto. Eu sempre recebi cripto de prestação de serviços no escritório, eu sempre recebi cripto por outras coisas, ou seja, o mundo cripto vai continuar existindo e a tecnologia vai continuar sendo útil, existindo essas empresas ou não existindo essas empresas. Então, ainda que o governo queira falar, vamos acabar com essa brincadeira, cripto não vai deixar de existir. Porque ele pode legislar o entorno, mas ele nunca vai conseguir interferir na tecnologia. Patrícia? Concordo com a doutora Emília. Eu acho que o que precisa de intervenção jurídica não é a tecnologia cripto em si. Porque o poder estatal ele pode legislar sobre bens, direitos e obrigações. E é isso que nós precisamos dessa legislação, da custódia, de como isso vai acontecer, de como isso pode ser utilizado, até mesmo para nós termos uma segurança maior para sair desse mundo obscuro, porque parece que quando você fala que você trabalha com criptomoeda, parece que você é bandido, você vive num submundo, e não é isso. Ele é um ativo fantástico, é uma criação maravilhosa, ele é inteligentíssimo, né, como tecnologia, e acho que a gente tem que sim fazer um bom uso disso, e para isso a regulamentação, ela é essencial, e como disse a doutora Emília, nem precisa ficar inventando a roda, porque nós já temos regulamentação de custódia de ativos, não precisa nada absurdo, a gente pode simplesmente aí adaptar, né, e colocar esse ativo que nós temos já dentro do que já, no mundo que já existe. Nessa custódia já existe isso daí. Então, não pode ficar simplesmente assim ao léu, como está hoje. Acho que é importantíssimo essa regulamentação, mas não da tecnologia cripto em si, mas dos bens, direitos e obrigações que ela gera. Esse sim é essencial regulamentar. E depois do que a doutora Emília falou, a gente fica até sem palavras. Fantástica explanação, doutora Emília. Pois sim. Pessoal, também eu queria ver com vocês sobre a lavagem de dinheiro no mercado de criptoativos. A gente sabe que lavagem de dinheiro tem em todos os lugares, mas parece que há um grande foco em cima aqui dos ativos digitais. E eu queria que a Ana Paula falasse um pouquinho para a gente sobre a visão dela nesse assunto. Eu sou de opinião, assim, que com relação à lavagem de dinheiro, se lava dinheiro de qualquer forma, de qualquer lugar, né? Então, não é preciso o Bitcoin ou qualquer outro criptoativo para lavagem de dinheiro. Antes, pelo contrário. Né? Só um pouquinho, peraí. Acho que perdemos a Ana Paula. Emília, você pode continuar? Assim que ela voltar, ela dá para você. Voltei. Está voltando. Voltou. Entendeu? Muito antes, pelo contrário. A gente já viu aí, inclusive, estudos americanos que hoje é mais fácil tu rastrear um Bitcoin
do que tu rastrear uma transação feita em dinheiro. A gente teve aí toda a situação da Lava Jato, né? Na Lava Jato, nunca se falou em criptomoeda na Lava Jato, em compensação, em mala de dinheiro escondido em parede, gente correndo com mala na rua, gente... Então, assim, a lavagem de dinheiro é uma coisa separada do mundo cripto. Se usa cripto para lavar dinheiro, se usa cripto para lavar dinheiro como se usa qualquer outra moeda para lavar dinheiro. Então, não necessariamente uma coisa vem linkada à outra, né? A gente tem essa ideia de que o Bitcoin, os criptoativos em si, são usados para as coisas obscuras hoje no mundo. Não, qualquer moeda é usada para coisa obscura, para qualquer coisa, né? Isso não é uma coisa, é que nem pirâmide financeira. Eu me lembro da Emília falou na Câmara lá, quando fez uma explanação na Câmara lá, que eu concordo 100% dela. Pirâmide, já existia pirâmide de boi, de perfume, de galinha, de gato, cachorro, papagaio. Não foi o Bitcoin que trouxe a pirâmide, muito pelo contrário, o Bitcoin nasceu quantos anos depois, né? Então, é a mesma coisa, a lavagem de dinheiro, né? Olha quanto tempo a gente tem os criptoativos, a lavagem de dinheiro sempre existiu, né? Sempre se lavou dinheiro, né? Não, isso não é uma prerrogativa das criptomoedas, não é prerrogativa do Bitcoin, muito antes, pelo contrário. Então, eu não vejo as criptomoedas como uma forma de lavagem de dinheiro. Eu acho que qualquer moeda é utilizada para isso, e não necessariamente o criptoativo. Emília? Sem dúvida, né? Concordo totalmente. Lava-se dinheiro com tudo e não se procura só a área de cripto para lavar dinheiro. A HSBC lavou dinheiro durante 10 anos para o cartel de drogas de Cali, né? E a gente sabe que nenhum executivo do HSBC foi punido com nenhuma pena de restritiva de liberdade. Primeiro caso de lavagem de dinheiro envolvendo criptoativos no mundo, relacionado ao Charlie Shrem, ele já foi logo pegando 2 anos de pena restritiva de liberdade. Então, existe aí uma predisposição a achar que a área de cripto para lavagem de dinheiro é mais benéfica. Eu não digo que ela é benéfica, eu digo que a falta de regulamentação atual facilita se lavar dinheiro com cripto. Por quê? Porque hoje a gente não tem regras para prevenir lavagem de regras claras e efetivas para se prevenir lavagem de dinheiro no mundo cripto. E eu já cuidei da área de compliance de uma empresa de cripto e sei o quanto é difícil fazer isso numa empresa de cripto. Entra uma transação de um determinado valor e antes da transação chegar para a análise do compliance, está o comercial inteiro na mesa do analista de compliance pedindo, pelo amor de Deus, para aprovar rápido. Mal deixa o analista de compliance analisar a operação. Eu vivia arrumando confusão com o pessoal da área de compliance, com o pessoal da área de comercial, e falava assim, gente, me deixe fazer a análise. E recusar uma transação era comprar uma briga. Eu era a monstra do lugar, porque, assim, eu analisava origem de recurso caso por caso. Eu pedia declaração de imposto de renda, eu pedia balanço, e eu analisava os números. Então, assim, porque eu preciso checar se aquele valor tem origem antes de entrar dentro de uma plataforma. A gente não criou uma política de compliance, a gente tem que fazer a política de compliance ser respeitada. E eu via como era difícil. Era uma guerra contínua entre a área de compliance e a área de comercial. E se o valor era muito grande, não era o comercial que vinha falar comigo, era o diretor dele que vinha falar direto com a diretora. Então, assim, era uma guerra de diretoria. Então, como não existe uma legislação clara para análise de lavagem de dinheiro nas empresas de cripto, é uma dificuldade. Por quê? Porque a depender de como está aquele mês, vai existir maior ou menor rigor na análise de determinadas entradas. Então, assim, ainda está faltando uma obrigatoriedade para uma análise específica para que todo mundo siga a mesma regra. Porque senão tem uma empresa que segue uma regra X, um padrão mais alto, e vai ter uma outra empresa que vai seguir uma regra um pouco mais baixa. Aqui vai entrar mais. E a hora que o mercado percebe isso, o mercado começa a ir lá nessa empresa, toda hora.
Então, assim, infelizmente, cripto não é para ser porta aberta para lavagem de dinheiro. Mas na situação que a gente tem hoje, principalmente no Brasil, facilita isso pela falta de regras claras, como a gente falou na pergunta anterior. Posso fazer uma complementação aqui? Eu acho assim, a gente tem que pensar também o seguinte, eu às vezes até vejo em compliance acontecendo várias coisas absurdas assim com relação a cadastro, e isso é uma coisa que eu fico muito em dúvida, é se efetivamente a exchange tem esse poder de dizer eu quero ou eu não quero determinado cliente ou determinado dinheiro. Porque o que acontece? Hoje a gente, vamos até usar o Instituto da IN 1888, que nem os bancos têm COAF, etc, etc. Na verdade, eu, no meu entendimento, eu acho que a obrigatoriedade da exchange é informar as autoridades, né? Não é se negar, por exemplo, a abrir, receber contas, etc. Isso é a minha opinião, eu não sou advogada, né? Mas eu vejo assim, porque que nem em banco, tu vai em banco abrir uma conta, tu vai lá e tu abre a conta, tu leva um comprovante de renda, endereço, desde que tu não fale em Bitcoin, tu vai lá e abre a conta de qualquer jeito. Tu movimenta a tua conta, faz o que tu quiser, tu só não consegue crédito. Até que alguém venha te pedir alguma coisa especificamente sobre a origem desse dinheiro, tu vai lá e faz o que tu quiser. Daí você está falando de duas coisas diferentes. Você está falando de QIC, e eu estava me referindo antes ao AML, ao controle sobre lavagem de dinheiro. Realmente, aceitar o cadastro não vai ter problema. Muito provavelmente, a exchange não tem problema nenhum em aceitar o cadastro. Isso não é um ponto. A não ser que a gente faça uma pesquisa, por exemplo, e encontre esse nome numa lista de lavadores de dinheiro. Aí a gente vai recusar, inclusive, o cadastro dele. Agora, vamos supor que a gente tem o cadastro aprovado e o cliente quer fazer uma transação de 10 milhões. Ele quer fazer uma aquisição de cripto de 10 milhões. E ele quer transferir para minha conta, exchange, 10 milhões. Eu não posso receber 10 milhões desse cliente sem checar se ele tem origem lícita desse recurso. Então, o que eu vou pedir? Eu vou pedir documentos adicionais para checar a origem do recurso, e não o QIC. O QIC já está ok. Então, o que eu peço para esse cliente? Eu peço, primeiro, declaração de imposto de renda. Eu preciso ver se ele tem patrimônio disponível para adquirir 10 milhões em cripto. Aí eu olho na declaração de imposto de renda e vejo que ele tem 10 milhões em imóvel. Uma pessoa que tem 10 milhões em imóvel não tem origem lícita para comprar 10 milhões em cripto, porque o patrimônio dele está imobilizado. Então eu chego para ele e falo assim, cliente, bonitinho, você quer comprar 10 milhões em cripto, mas tu não tem aqui na tua declaração de imposto de renda dinheiro livre para comprar 10 milhões. Você tem 10 milhões em imóveis. Tu vendeu algum desses imóveis aqui, me apresenta um documento. Mostre que você vendeu o imóvel. E aí você vai ter dinheiro livre para isso. Se ele não me apresenta uma comprovação disso, eu falo para ele, filho, 10 milhões aqui na minha plataforma, sem demonstrar que você tem origem para esse dinheiro, desculpa, mas eu não posso aceitar. Porque senão o que acontece? Ele bota esses 10 milhões lá, sem origem lícita, daqui a 3 dias aparece uma notícia no jornal de envolvimento que ele deu uma fraude no Santander, que nem aconteceu mês passado. Tive 2 clientes com esse problema. Deu uma fraude no Santander, alguém tirou 400 milhões do Santander e estava nas exchanges para comprar cripto, para lavar o dinheiro que roubou do Santander. Então, assim, se a gente não checa a origem do recurso, em 2 dias, o dinheiro que ele roubou do Santander está dentro da minha plataforma. Como eu justifico isso se tem uma investigação e a COAF me pede Exchange X, você e aí uma entrada de 100 milhões para comprar recurso, comprar Bitcoin aí com vocês. Você checou a origem do recurso? Você fez algum procedimentozinho? Eu não fiz nada? Eu posso ser... Os donos da exchange podem ser responsabilizados na pessoa física por isso. Entendeu? Então, a gente tem que separar QIC, que é checar e conhecer o cliente, da checagem da origem do recurso transacional, daquela transação que ele quer fazer no momento. E isso é muito importante e deixado para trás
em determinados momentos. Até ele é deixado para trás em determinados momentos, mas quando a gente diz, a gente pensa assim, Emília, tu tem um conhecimento, então tu recebe um pedido para fazer uma transação assim, tu tem condições de avaliar. Hoje a gente tem, tá, mas agora vamos separar no nosso mercado aqui em si. Isso hoje no mercado abre espaço para quê? A gente tem exchanges que hoje recebem depósitos e travam criptomoedas de clientes, isso não é nenhuma nem duas, não vou citar, não. Tem várias exchanges, tem notícia de trava de bitcoins de clientes, com a desculpa do que não tinha origem e o compliance não liberou. Bom, a gente não aceita depósito daquilo que a gente não vai deixar sacar. É o primeiro momento. A melhor coisa, eu instruo os meus clientes a aceitar depósito automático só até determinado valor, que é o valor menor do que o corte do compliance. Exemplo, vamos supor que um determinado cliente começa a fazer análise de origem de recurso acima de 100 mil reais. Então, no banco, a instrução que tem é que só aceita transferência automática de clientes até 100 mil reais. Acima de 100 mil reais, não aceita, tem que ter autorização da exchange. Então, a gente nem recebe o dinheiro se não tem aprovação, entendeu? Porque depois que você recebe o dinheiro na conta, você, como exchange, já está empipinado, né? Porque você já recebeu o dinheiro na conta. E você está com um problema, porque você tem que analisar, está com o dinheiro, o cliente está reclamando, então a melhor coisa é, limita no banco, até 100 mil, teu valor de corte é 100 mil, até 100 mil recebe automaticamente. Por quê? Porque até 100 mil você nem faz análise. A partir desse valor, trava. Primeiro tem que ter autorização do compliance, aí o cliente vai poder fazer o depósito. Porque senão você está enrolado, o dinheiro já está na tua conta. Já trava na entrada. Trava na entrada, não na saída, né? Que brasileiro adora receber o dinheiro e travar a saída, né? Isso não pode, você tem toda a razão. Por isso que eu desconfio muito dessa frase que você falou. Ah, o dinheiro foi travado por falta de QIC. Eu não acredito nessa frase. Eu também não. Essa frase significa que fez alguma coisa errada. Eu também não. Também não. Entendeu? Eu não acredito quando se deixou entrar, tem que deixar sair. Então, a trava tem que ser na entrada. Eu prego e tem muita gente que não gosta de mim por isso. Depois que entrou, não, deixa sair. Tu trava antes. Tu pode dizer não quer esse cliente, não quer essa operação antes. Agora, depois que ele entrou, tu segurar o dinheiro dele, nem pensar. Você coloca a exchange numa situação muito delicada. Isso. Essas operações maiores, que são acima da trava de análise de EML que as exchanges fazem, elas precisam ser aprovadas antes do dinheiro entrar. Não colocam a exchange numa situação muito delicada. E a gente teve aí, o ano de 2018, foi um ano em que, olha, as empresas de má fé quiseram despejar muito dinheiro ilícito nas exchanges. Foi um ano muito difícil, que a gente teve que tomar muito cuidado. Vamos ouvir também a visão da Patrícia em relação à lavagem de dinheiro com criptoativos. Acho que a Patrícia travou. Voltou, Patrícia? Não, eu não escutei. Travou a hora que a Sabrina falou, eu não escutei. Isso, eu quero ver sua opinião sobre lavagem de dinheiro com criptoativos. Ah, tá. Gente, eu acho assim, o que os criptoativos fazem? É simples, porque eu tenho um mouse e aperto um botãozinho e pronto, meu dinheiro foi. Então, acho que essa é o que as pessoas acham que facilita a lavagem do dinheiro. Só que, gente, o assunto é um pouquinho mais complexo. A lavagem de dinheiro, antes dela, vem um ilícito, não é? Então, eu acho que onde as autoridades têm que focar mais? Em conter esse ilícito. Muito bem, não conseguiu conter, o dinheiro está aí. É óbvio que é mais fácil eu trabalhar com a cripto do que eu pegar um carregamento de ouro, carregar uma obra de arte, levar o dinheiro para outro lugar. É muito mais fácil. Então, isso daí, infelizmente, facilita mesmo, de certa forma,
você conseguir levar. Só que não significa também que vai ficar mais impune do que as outras formas de lavagem. Porque eu acho que facilita a pessoa pela rapidez, né? No entanto, o rastro, ele fica muito mais visível do que das outras formas. Então, não é tão simples assim dizer que a cripto é a melhor forma de lavagem de dinheiro. Não, nós temos inúmeras formas de verificar para onde isso foi, o rastreio disso. É mais difícil oficiar o blockchain para poder saber de quem é a carteira, quem foi, do que oficiar o banco? Sim, é mais difícil, mas é mais seguro, eu acho, até você descobrir esse rastreio no blockchain do que em outro lugar. Uma carga de ouro, por exemplo, que ainda é utilizado para lavagem de dinheiro, uma carga de ouro, por exemplo, você não sabe de quem é. Foi encontrada, é muito mais fácil você desconfigurar isso daí, não saber de quem é, não achar dono, do que a criptomoeda. Não é tão fácil assim. Só que, concordo com a doutora Emília, se houvesse aí um mínimo de regulamentação em relação a isso, nós estaríamos aí um pouco mais assegurados contra a lavagem de dinheiro utilizando a criptomoeda, né? Seria melhor. No entanto, mesmo sem a regulamentação, não acho tão simples e tão fácil assim. Eu acho que as outras formas ainda são mais impunes do que a criptomoeda. Dayana, pode falar um pouquinho? Vamos lá, gente. Alguns pontos acho que valem a pena serem, né, acho que revisados. Primeiro ponto, que eu acho que a doutora Emília tratou muito bem no painel anterior, e que é algo que eu penso, talvez não deixei muito claro, mas é isso, a gente não vai regulamentar a tecnologia em si, porque isso nós temos as instâncias técnicas que estão falando de padronizações tecnológicas para fins de facilitar a interoperabilidade na utilização da tecnologia, que a gente começou a chamar de blockchain. A regulamentação, de fato, é necessária para ser mais claras as regras do jogo para todo mundo. Então, adaptações a legislações são necessárias, e eu acho que mais que isso, é se pensar na aplicação, na forma como está hoje, para as operações que acontecem. Porque dependendo da regulamentação do jeito que está, e da fluidez e imaterialidade, e a globalidade e a facilidade de localização dos negócios, fica difícil de saber quem que é a instituição competente. Então, a gente também tem que, talvez, começar a pensar os estados em si, olharem para esses gaps que a gente tem. Relativamente à lavagem de dinheiro, é isso. Nós temos pessoas por trás, e, no fundo, são as pessoas que utilizam esse ferramental para fim de lavar o dinheiro. Como disse a Patrícia, de fato, por se tratar a blockchain do Bitcoin, que ainda o Bitcoin é a principal criptomoeda mais utilizada, né? Mas tem mais de 60% da dominância do mercado. Está tudo registrado na blockchain, então, de fato, você consegue rastrear as operações de qual wallet que foi para qual outra wallet que foi, e por meio de triangulações você consegue, eventualmente, chegar aos responsáveis, que foi o caso agora do Twitter, né? Recentemente foi assim que foi pego. Obviamente que nós temos outras criptos que acabam facilitando a lavagem, como o Zcash, o Monero, que dificultam isso. Mas da mesma forma que temos tecnologias que facilitam a lavagem, eu acho que a gente também tem que olhar para os avanços que podem dificultar a lavagem de dinheiro nesse meio. E eu estou me referindo, por exemplo, ao Central Bank Digital Currencies, em que você começa a pensar numa criptomoeda oficial, e que, portanto, ela é emitida pelo Estado, e é que a gente consegue ter um registro em blockchain, consegue saber a origem disso, que pode, talvez, daqui a um tempo, né, se desenvolver e realmente chegar no nível de maturidade e adoção interessante, você ter, na verdade, uma dificuldade em lavagem, porque você tem tudo rastreado e registrado numa blockchain que está ali, né, para ser, de alguma forma, olhada e rastreada e facilitada esse trabalho de compliance mesmo. Seriam essas só algumas considerações, falaram tanto, a gente só pontua alguma coisa ou outra a mais, né? Caroline? Bem, as gurias aqui já falaram muito e muito bem, eu acho que nem tem muito o que colocar. Eu acho assim, as pessoas demonizam aquilo que não conhecem.
né? Então, como a gente já falou muito, lavagem de dinheiro existe, vai sempre existir, não interessa em que meio. Só que é mais fácil eu dizer que agora o pessoal está lavando dinheiro com essas tal de criptomoedas. Por quê? Porque não conhecem o que é, não sabem o que é. Então, mais uma vez, a gente tem os atores, né? Assim como a Emília falou, eu barrar a entrada. Então, se eu tenho o ator que não barra a entrada, tá feita a lavagem de dinheiro. Esse caso que teve do Santander, de altos valores, foi aqui no Sul, uma empresa grande, que eu não sei se eu posso falar aqui, mas quem está aqui no meio conhece, e foram adquiridas de várias empresas de cripto automaticamente, digamos assim, eles roubaram de Santander e já saíram comprando e realmente não teve nenhuma política de anti-lavagem de dinheiro. Inclusive, uma das empresas era de um jogador de futebol do Grêmio, né, que saiu depois na mídia que, fulano de tal foi receptor. É como a Emília falou, é a pessoa física que vai ser culpada, né, não é a empresa, é a pessoa física. Então, eu acho que ainda falta muito dessa educação, porque é mais fácil dizer isso, agora vamos usar criptomoeda, tokens, para esconder o dinheiro, para lavar o dinheiro, sem saber que, na verdade, é quem está deixando isso acontecer que é o criminoso, e não a tecnologia que é criminosa, né? Acho que é isso, gente. Então, pessoal, nós já estamos estourando o nosso tempo. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, que eu gostaria que a Caroline começasse, falando um pouquinho sobre a empresa dela e como a gente pode entrar em contato. Então, pessoal, estou em Porto Alegre, mas hoje em dia nós estamos no mundo digital, então eu acredito que eu, como todas as gurias aqui, a gente tem clientes em todo o Brasil, fora do Brasil, né? Vocês podem nos encontrar predominantemente no Instagram, que é onde eu tenho feito mais material, que é no @advogadoshoffman, tá meu sobrenome aí. E assim, o que vocês precisarem na questão de interpretação quanto a criptomoedas e blockchain, comércio eletrônico, influencers, games e esportes, nossa, é uma gama de questões em direito digital que a gente está à disposição para discutir, debater, fazer esses vídeos, esses encontros maravilhosos aqui. E obrigada pela oportunidade, Sabrina, e todas as gurias aqui reunidas. Espero encontrá-las em outros eventos. Emília? Bom, para me achar é fácil. Eu tenho um canal no YouTube chamado Descomplicando Direito. Lá tem bastante material sobre esses assuntos, sobre outros assuntos jurídicos também para fintech. Tem o site do escritório também, que é www.malgueirocampos.com.br. Obrigada pelo convite e foi um prazer. Dayana? Então, meu nome, agora eu acabei de pôr, eu vi que estava assim, meu sobrenome, então agora está aí, Dayana Udri. Então, pode me encontrar, como disse, nós temos a nossa existência digital, né? Somos os nossos avatares no mundo digital, temos, né? Então, pelo LinkedIn, pelo Facebook, Instagram, por esse nome, vocês já me encontram, né? O meu site está em construção, então em breve também vai ter algumas coisas em que eu vou postar alguns artigos que eu tenho escrito, enfim, e já convido a todas, inclusive, quando lançar, para contribuírem no blog. Vai ser muito bem-vindas a opinião de gurias tão à frente, tão na vanguarda e tão especializadas no assunto. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Sabrina, pelo convite. E obrigada às minhas parceiras de painel. Foi realmente uma discussão muito estimulante, muito gratificante. Obrigada. Ana Paula? Para quem quiser me encontrar, todo mundo já reclama já, né, que eu falo demais de imposto, né, que eu sou a pessoa que mais fala de imposto sobre criptoativos aqui no Brasil. Então, eu sou a loira doida, a loira do imposto, a loira do Bitcoin. Me acha no blog, declarandobitcoin.com.br. O canal no YouTube, a gente começou aí faz muito pouco tempo. Como eu digo, eu não sou youtuber, né, e dificilmente eu tenho tempo para ir lá e gravar. Eu acabo aparecendo mais no canal dos outros do que no meu mesmo, né? Mas no blog eu procuro atender e responder para todo mundo, né? Todo o material do blog é gratuito, tem muita informação. O meu e-book é gratuito também, foi feito em parceria com o portal do Bitcoin. Pode baixar lá pelo blog, pode baixar pelo portal. E acho que tudo passa por educação, né?
Uma coisa que eu prego muito é que a gente sempre tem que ensinar quem está entrando no mercado. A gente tem que ensinar as pessoas não só usarem a moeda, mas como armazenar, como tributar, como se organizar. E isso a gente passa através de educação. Então, quando eu ensino, quando eu falo de imposto, esse tipo de coisa, se olhar lá no meu YouTube, tem um monte de gente que agradece, Ana, tu fala com quem está começando, etc. Sim, a gente tem que falar, porque se a gente não trouxer novos usuários para esse mercado, uma hora esse mercado acaba, né? Esse mercado, ele vive do ingresso de pessoas. A gente, se quer difundir o uso da moeda, a gente tem que ensinar as pessoas a utilizarem, né? E para isso, eu estou aí também, eu sou muito disponível para isso, para ajudar as pessoas a entenderem essa nova forma velha, né?